Muito bom dia, então vamos lá, chegamos na sexta-feira, 13 de junho aqui, semana, como a gente anunciou no começo dela, que ela seria volátil, não tem como ser diferente, né? Principalmente aqui no Brasil, mas commodities estão voláteis, os títulos, os juros dos títulos de 10 anos americanos estão voláteis, no Brasil a curva de juros volátil também. Então vamos lá, agora os índices futuros americanos no 0 a 0. Ontem as bolsas americanas bateram mais um recorde, tá? Para quem me acompanha aqui, antes de ontem eu falei sobre o índice de inflação ao consumidor nos Estados Unidos que veio abaixo do esperado, dando um fôlego para o mercado começar a acreditar que o Banco Central americano não vai subir os juros tão cedo, que é o que eu acredito, porque pelos motivos que eu já vim falando aqui essa semana, estão nos vídeos anteriores, tá? Porém ontem saiu o índice de inflação ao produtor, né? Ele veio maior do que se esperava. Então, antes de ontem, o consumidor veio menor e agora o produtor maior, 1% ao mês, e com a expectativa era 0,6%. E no ano, a expectativa era 7,3% e 7,8%. Em linhas gerais, ele veio maior do que se esperava. E claro, uma inflação ao produtor tende a ser repassada ao longo do tempo para o consumidor. Então, dados antagônicos aí, começam a gerar ou continuam a gerar dúvidas quando o Banco Central vai diminuir os seus estímulos monetários, que hoje estão em 120 bilhões por mês de compras de títulos públicos, dívida americana e títulos com lastros hipotecários. Então eu continuo achando que os juros americanos não vão subir no curto prazo, mas já tem uma corrente de mercado, principalmente membros do Federal Reserve regionais lá nos Estados Unidos, falando que sim, que eles deverão começar a subir mais próximo ou mais antes do que se imagina. Veremos, porque isso depende muito dos dados, principalmente dos dados de inflação e dos dados de emprego, que ontem saiu aquele pedido de seguro-desemprego semanal nos Estados Unidos, 375 mil pedidos, 12 mil abaixo da semana passada. Mas esse está estabilizado mais ou menos nesses patamares. E na zona do euro, para entender um pouco da perspectiva de consumo no mês de junho, veio a balança comercial, que é a diferença entre importação e exportação. Veio positivo em 18,1 bilhões de euros, tá? No mês anterior tinha vindo 12 bi, agora 18. Então, houve um incremento entre o saldo positivo de exportações e importações da zona do euro, um dado positivo, tá? E na China? Na China foi o quinto mês de queda do investimento estrangeiro direto recebido. Tá? Veio forte ainda, 25,5%, abaixo do esperado, mas já é o quinto mês de queda em mais um dos índices da China que vem mostrando mais fraqueza. Tá? Agora, eu que falo bastante sobre rigor fiscal, necessidade de diminuição do Estado, vamos entender um pouquinho aqui. Saiu o dado da inflação da Argentina ontem, o país que a gente conhece bem, que não toma conta da sua situação fiscal e que não diminui seu estado, pelo contrário, ele aumenta cada vez mais. Inflação no mês, 3%. Inflação anual, 51,8%. Imagina, a gente já viveu isso aqui no Brasil e o nosso vizinho, infelizmente, vivendo isso agora aqui. Então, falando de rigor em conta pública, vamos entrar no Brasil, que ontem teve dados muito fortes do setor de serviço, tá? Mensal como anual veio muito melhor do que se esperava. Tá? O crescimento do setor de serviços que está bem acima do que estava pré-Covid. Então o serviço recuperou bastante, que é um sinal super forte da economia brasileira. E hoje tem o IBCBR, que é uma prévia do PIB. Ele sinaliza o PIB do segundo trimestre, sai agora pela manhã, tá? E no Brasil, de resto, que vem deixando as bolsas pesadas. Ontem, como eu falei, as bolsas nos Estados Unidos subiram, bateram novo recorde. Na Europa também, agora as bolsas na Europa estão subindo e no Brasil caiu. Por quê? Aquela confusão toda ainda. PEC de precatório, para abrir espaço no orçamento, para aumentar o Bolsa Família. Reforma da tributária que vai mudando a cada dia. Inicialmente o IRPJ cairia em 12,5 pontos, agora já está na última versão em 8,5% de queda. Cada hora tira um subsídio, entra outro, uma confusão danada. E tudo para quê? Para bancar a insaciável vontade de governos municipais, estaduais, federal, no âmbito geral dos governos, a sua sede insaciável por recursos para fechar as contas.
Claro, não querem diminuir os privilégios que daria aos montes para diminuir. Enquanto isso, a gente tem que ficar pagando como população impostos para saciar essa vontade esmagadora do Estado de crescer e fingir que nos provê algum tipo de serviço. Mas enfim, a gente viu a dívida PIB melhorando no Brasil, a arrecadação também ganhou força com as projeções do PIB maior e com a inflação um pouco mais alta, e a gente poderia usar esse fôlego para melhorar as nossas contas públicas. Tem muita gente, principalmente no Ministério da Economia, tentando fazer isso. Agora, o jogo político é muito difícil, é o que eu falo, ele nasceu para dar certo para poucos que estão ali na cúpula, e aí eles continuam demandando recursos ao invés de aproveitar essa melhoria na relação dívida PIB e crescimento para diminuir os gastos, diminuir o Estado. Não existe nada mais permanente que um programa social temporário. Já dizia isso de longa data, tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia a todos e um forte abraço.